Boa noite! Chegamos na nossa 11ª live da LV Comunicações. Estamos completando 25 anos no ano que vem, mas a festa já começou agora. E hoje o nosso assunto é muito sério. É sobre contratos. Quantas vezes você fez um contrato e ficou com medo de que, meu Deus, o que eu assinei, se foi certo ou errado? O nosso papo hoje é com Pedro Camargo. Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai falando um pouquinho da LV Comunicações. A LV é uma empresa que trabalha com assessoria de imprensa há 25 anos e com o passar do tempo foi crescendo, foi trazendo outras coisas para trabalhar. E hoje a gente trabalha com conteúdo também para a internet, conteúdo para redes sociais e trabalhamos na parte dos editais. A gente conhece muito sobre leis de fomento, a gente conhece sobre todos os editais que estão rolando, inclusive uma dica, edital aberto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então vem com a gente. O pessoal está chegando, o Pedro já está na área. Enquanto isso, a gente vai fazendo esse aquecimento aqui e vai ser um grande prazer ter esse papo. Mais uma festa dos nossos 25 anos e com um amigo querido. Eu conheci o Pedro no meio dessa nossa trajetória empreendedora, porque nós aqui da LV também somos empreendedores. E eu dei aula, né, de gestão e negócios criativos, lá do Daniel Zandoná. E a gente se encontrou, o Pedro apareceu por lá no nosso curso, também apareceu no nosso grupo, no Gene Criativo, que é um grupo de pequenos empreendedores, de uma galera que foi se formando com os alunos do curso, que os ex-alunos não são ex-alunos, são pessoas, são amigos para sempre. E o Pedro apareceu nos nossos encontros no 4P, que era um espaço ali no Largo do Machado, que infelizmente acabou, da Patrícia e da Priscila. Patrícia foi nossa aluna, e a gente se conheceu e criou uma conexão. E o Pedro tem um trabalho muito legal com direito para empreendedores e startups. Então vamos começar esse papo? O pessoal vai chegando, a gente vai aquecendo, vai vindo as perguntas. Lembrando que a gente vai estar aqui gravado no nosso IGTV e também vai para o nosso canal do YouTube amanhã. Então vou chamar o Pedro para a gente participar. Vamos lá. Pedro já está chegando, já chamei ele, a gente já vai começar esse papo. Recebemos algumas perguntas. Olá, Pedro, tudo bom? Que bom te rever, mesmo virtualmente, nesse tempinho de pandemia. Era muito legal. Era muito bom quando a gente se encontrava lá no Gene Criativo, que você dava uma chegada no nosso curso também, mas sempre para somar, né, Pedro? Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Pedro, me conta aí como é que é a história dessa empresa, porque você tem uma questão assim, né? Você trabalha com direito, é advogado, mas você tem aí um diferencial desses advogados, e como é que você encontrou esse diferencial nesse mercado? Então, aqui no escritório a gente tenta focar muito nessa questão do empreendedorismo, das startups e tudo, porque o mercado tradicional de advocacia está muito focado em grandes empresas, então toda a estrutura dos grandes escritórios está focada em quê? Uma estrutura pesada para atendimento de grandes demandas de grandes empresas. E a gente viu que existia uma área de empreendedores que estavam fazendo acontecer sem muito apoio jurídico, e a gente pensou em dar esse apoio para essas pessoas e crescerem junto com eles. Uhum. Você pode dar só uma baixadinha na sua câmera, porque você está assim, ó. Isso, porque você está em cima do muro. Eu olho. Agora tá ótimo. Então, isso. Então, Pedro, e o que você vê de diferencial nos empreendedores, né? Porque é uma galera que é um mercado que com a pandemia apareceu muito empreendedor por aí, né? E as pessoas julgam, assim, da mesma forma que elas julgam a assessoria de imprensa ser muito caro, elas também falam assim, meu Deus, procurar um advogado é uma fortuna, a hora do advogado é demais, e acabam fazendo muita bobagem por aí. Porque, na verdade, assim, a hora do advogado é cara quando a bobagem está feita. Porque se fosse antes uma conversa e falar com o advogado, olha, estou pensando em fazer tal coisa, é possível? Aí o advogado, numa reuniãozinha, ele poderia falar, não, não é possível, isso pode gerar tal problema. Ou, eu estou pensando em fechar uma parceria com alguém. Tudo bem, você já pensou num contrato para estipular quais são as regras do jogo? Ah, não, não fiz. Então vamos fazer? Essa conversa sai barato para o advogado, sai barato para todo mundo. Quando o problema ocorre, que precisa ir no judiciário ou que já tem
uma dor de cabeça muito maior acontecendo, aí sim se torna algo careiro. Por isso que o advogado está muito atrelado a problema, quando na verdade o nosso modus operandi não é resolver o problema, é tentar evitá-lo. Sai muito mais barato evitar o problema do que resolvê-lo depois. Então, vamos entrar no nosso assunto dessa live, né? Sobre contratos. Você mesmo falou assim, a gente poderia fazer uma série de lives sobre contratos, né? Mas vamos dar uma simplificada, né? Primeiro de tudo, o que é um contrato? Né? Tem muita gente aí que assina e não sabe nem o que assinou. Quando vai alugar alguma coisa, quando vai comprar alguma coisa. E até mesmo quando a gente entra numa rede social, a gente vai lá, concorda e ó, fez um trato, né? Sim, sim. Na verdade, assim, grosseiramente falando, o contrato nada mais é que uma regra criada entre duas pessoas ou mais para gerir uma relação. Então, você acabou de falar a questão de um aplicativo. Então, o termo de uso é um contrato em que você, usuário, assina, né? Você Uhum. aceita para poder utilizar aquele serviço. E lá contém as regras. Não pode postar isso, não pode postar aquilo, não pode se criar perfil falso, não pode se usar a rede para golpes, fraudes. Então, isso são as regras do jogo desse relacionamento entre o usuário e a plataforma, entre o locador e o locatário, entre o consumidor e o vendedor. Então, assim, existem, obviamente, diversas espécies de contrato, mas num resumo grosseiro, o contrato no geral é mais ou menos isso. É uma regra para gerir um relacionamento entre partes. E quais são os contratos mais comuns que os empreendedores fazem? Olha, mais comuns nesse mundo de startup, se você lida muito com questão de aplicativos, tecnologia, você acaba lidando muito com questão de termos de uso, política de privacidade. Você tem sócios, você provavelmente necessita de um acordo de sócios, talvez um contrato de vesting, contrato de trabalho, prestação de serviços e por aí vai. Então, assim, no mundo de empreendedores, eu diria que esses são os contratos mais comuns. Se você está focando muito numa questão de aplicativo, tecnologia, provavelmente você vai lidar muito com termos de uso, política de privacidade. Agora, mesmo que não seja a sua área, você vai acabar lidando com o contrato social da sua empresa, um acordo entre sócios, um contrato de trabalho entre você e seus empregados, contrato de prestador de serviço entre você e seu prestador de serviço, ou entre você e seu fornecedor, e por aí vai. Então, eu diria que esses seriam mais ou menos os mais comuns. Pode ter também contrato de aluguel. Eu estou alugando uma sala para ter minha empresa. Contrato de aluguel, sabe? Então, assim, eu diria que esses são os mais comuns, mas pode ter um ou outro fora da curva aí. E o que seria um contrato fora da curva? Assim, dá um exemplo de algo que você já vivenciou, que você falou, meu Deus, as pessoas vão contratar isso, vão fazer um trato sobre isso. Um Uma contrato fora curiosidade. da. Não, claro, claro. Um contrato fora da curva seria um contrato que de repente você não veria isso dentro dessa esfera. Então, supondo, você tem uma empresa que está fazendo uso de tecnologia. Aí você pensa, bom, a tecnologia é própria, mas aí, na verdade, ela está se utilizando de uma tecnologia white label. Então, ela tem um acordo com uma outra prestadora de serviço que dá o suporte, ou até mesmo não é nem algo white label. Ela contratou uma terceira empresa, né, uma empresa para entregar essa tecnologia para ela e essa empresa parceira fica responsável pela tecnologia. Então, quando eu digo contratos fora da curva, seriam assim, são contratos mais raros ou que você não acharia que estaria ocorrendo nessa relação. Contratos raros que são importantes ter, dependendo do caso, é a questão de direitos autorais, patentes. Se você, sei lá, vamos supor, nessa pandemia, né, estou vendendo camisa online, montei uma loja com estampas e tudo. Você não pode pegar qualquer estampa da internet, printar ela na camisa e vender. Existem Uhum. direitos autorais. Então, um contrato que pode parecer uma besteira não é um pouquinho fora da curva, mas geralmente é importante você ressaltar, olha, autor dessa imagem, eu queria usá-la para fins comerciais. Posso? Aí ele pode,
me dá tanto, ou me dá uma porcentagem. Então, assim, são contratos que a gente não vê muito, porque o pessoal acaba talvez ignorando ou achando que não vai acontecer nada, ou pela imagem estar na internet pode-se usar e não haverá problema, mas existe. Então, isso é um contrato também interessante de se ter, dependendo da sua área de atuação. Questão de patente, direito autoral, direito de imagem. Se você lida com o usuário e pode usar uma entrevista, vamos supor, eu estou aqui com você. Se Uhum. alguém. Eu estando aqui, eu estou concordando em você postar isso. Senão eu falava, olha, não vai ser live, eu não vou fazer isso. A gente Então, fez isso é um uma. trato antes, né? Um contrato de boca antes. Fizemos um acordo, verbal que seja, mas fizemos. E eu Aham. estando, eu estou autorizando que a minha imagem seja divulgada, porque eu estou numa mídia social pública, numa live, que vai ser posta no IGTV, vai ser colocada no YouTube. Então, eu estou concordando em ela, em minha imagem, minha voz, meu vídeo ser Uhum. publicitado. Então, isso aí está dentro do contrato. Então, aproveitando a galera que deu lá, confirmou o contrato e está aqui com a gente, dando boa noite para o pessoal que está chegando, né? E dizer que a gente está só começando esse papo aqui. A gente está fazendo uma introdução, mas a gente tem muita coisa para conversar sobre esses contratos. Está aqui, Mônica Moutinho acabou de chegar também lá do Gene Criativo, acho que você lembra dela, talvez, né? Lembra da Mônica? Mônica, super querida. Charles também está aqui, que é um amigo meu, e tem uma galera que é seu amigo que também, assim, tá Frango, chegando. tá? Sim, E então, essa aí. aproveitando para dizer assim, curte a LV Comunicações, curte também o Pedro Camargo Advogados e vamos nos unir, né, trabalhar em colaboração. Que isso é uma das coisas que nos uniu, né, que fez a gente se conhecer, foi você chegar na gente, né, o Gene Criativo, a Mônica tá falando, oi Pedro. Então, o Gene Criativo, para quem não sabe, é uma rede de super mínimos empreendedores, né, uma galera que está chegando e tá fazendo seus negócios também. E o Pedro também sempre chegou ali para dar uma força, tirar uma ideia. E o Gene tem muito essa idealidade também da gente se consumir, né? Se consumir não necessariamente produto, mas uma troca de informações do que está acontecendo no mercado, o que está rolando. E o Pedro está aí com a gente, né? Às vezes o Gene dá uma descansadinha, de repente alguém vai lá e posta, mas é assim que funciona, né? O importante é que está todo mundo sempre nessa conexão. E aí, voltando aqui para o nosso assunto, Pedro, hoje a gente abriu uma caixinha lá de perguntas e a gente recebeu algumas perguntas. Entre elas, assim, né? Acho que é uma coisa que bastante comum, as pessoas com esse medo de irem ao advogado, de gastarem com a hora do advogado, e que advogado é aquilo. Eu acho que advogado, acima de tudo, a gente tem a solução, né? A gente vai atrás da solução e dos bons acordos também. Né? Então, e assim, começar assim, existem vários modelos de contratos na internet, né? Principalmente contratos de prestação de serviço. Por exemplo, a gente aqui na LV, a gente tem um contrato feito, né, organizadinho com o nosso cliente, a gente pode até que rever, depois a gente pode até combinar isso aí depois, né? A gente tem um meio padrão, né? Mas a gente vai adaptando conforme a necessidade, mas acho que eu preciso rever isso com o advogado. Mas, enfim, não foi o nosso caso, mas tem gente que pega modelos prontos no Google, né? Você vai lá e Sim. fala, quero um modelo de contrato para assessoria de imprensa. E às vezes as pessoas pegam até de outro estado, né? Porque a gente, às vezes, também, cada estado tem uma lei, cada situação tem uma lei. Né? O que você diz isso? Porque tem gente que não só vende, como disponibiliza isso na internet. Sim, sim. O maior problema de pegar modelos na internet não necessariamente aquele modelo está atualizado, porque o fato de estar na internet não significa que aquela pessoa está atualizando ele. Então, pode ocorrer de eu, estudante de direito, fiz um trabalho, gostei muito do contrato, postei ele online. Só que eu fiz isso quando eu era estudante. Eu me formei tem algum tempo. Então, vamos lá, vamos meter aí, tem 10 anos. 10 anos já pode ter mudado muita coisa. E de repente uma prática comum naquele momento, ou algo que a lei permitia naquele momento, agora não se torna mais. E aí aquele contrato estaria defasado. E aí eles estão defasados, ele perderia o seu valor. Isso é um dos problemas. Um segundo problema é que nem sempre o linguajar do contrato é acessível.
né? O pessoal reclama que advogado fala juridiquês. É Uhum, porque alguns termos em direito são mais simples de falar. Da mesma forma que muitas das vezes a gente usa termos em inglês uhum, para mencionar alguma coisa. Ah, vou fazer um download. Não é um download. Em português não existe essa palavra, isso é uma palavra em inglês que a sim. gente absorveu. E só de falar download, qualquer um entende. Ah, tá, ele vai pegar um arquivo Uhum, e descarregar no seu computador, uhum, sabe? Mas ninguém vai falar, ah, vou descarregar um arquivo, vou fazer um download. Ah, eu vou fazer um Instagram live, eu vou fazer uma live no Instagram. Não, eu vou fazer um ao vivo no Instagram, vou fazer uhum, uma. Então, assim, são coisas que a gente aproveita. O mesmo ocorre com o direito. Existem termos que são muito mais fáceis para quem está dentro do ramo do direito de usar, porque o conceito dessa palavra, como ela está, explica muito mais do que uma tradução, que acaba de repente perdendo um pouco do valor dela. Então é muito mais fácil você falar o termo em latim ou em juridiquês, seja qual uhum. for, não necessariamente latim, porque o significado para quem está lendo aquele contrato que é do direito é mais rapidamente passado do que se eu tivesse que pegar a palavra, pôr ela em outra linguagem e dessa linguagem explicar. Acabaria, de repente, ficando mais longa. Esse é um segundo problema. Então, de repente, a linguagem não está acessível e você, por não ser um usuário do direito, um profissional, um estudioso, você pode acabar se confundindo e não entendendo. Três, aproveitando, nem sempre a linguagem do contrato é muito direta ou clara. Isso pode gerar problemas quando você fala assim: ah, isso aqui não serve para mim. Aí você deleta algo do modelo. Só que Uhum. aquele item era central de outros cinco artigos, cinco cláusulas, se referiam àquilo. Aí quando você deleta, você perde informação. Aí acaba ocorrendo coisas como no seu modelo. Putz, a cláusula 5.1 não serve para mim, vou deletar. Aí tem uma cláusula lá embaixo, 7. Então, conforme a cláusula 5.1, Que não será existe feito assim, mais. não existe mais. Aí você fala, tá, que cláusula então? Porque não tem mais a 5.1. Ou tem uma 5.1, mas não tem nada a ver com o que a 7 está falando. Então acaba gerando o quê? O famoso Frankenstein, né? Um pedaço de cada coisa e acaba tornando aquilo um monstro. Em vez de ser um contrato, se torna um monstro. E aí acaba gerando mais problemas do que solução. Uhum. Então, É, eu acho que assim, para modelos de internet, esses seriam os três problemas que me saltam mais à mente. Tem também aquela questão de que tem muita coisa, muita informação na internet. Então, o modelo de contrato que você talvez acha que se encaixa no seu caso pode não ser o mais correto. Aí você acaba usando um contrato que não se adequa e aí ele fica meio tipo, fica capenga, sabe? Fica sim. algo escrito, mas não é, mas não é. E aí acaba também gerando problemas no futuro, porque você achou que estava protegido por um contrato, quando na verdade você tem um monstro, um Frankenstein que não te defende de muita coisa. Até porque eu acho que as pessoas, na verdade, a maior preocupação delas no contrato realmente são os valores firmados e caso que você não pague, não recebe, é isso que eu acho que a maior parte se preocupa mais com isso do que com outras questões que um contrato envolve, né, de compromissos, né, eu não sei, pelo menos boa parte das pessoas sempre estão preocupadas com isso, né, que nem quando a gente recebe orçamento, que vai logo olhar lá o valor, não vai saber qual é o serviço que vai ser prestado. Então, assim, isso acontece muito aqui com a gente na assessoria de imprensa. Sim, sim. É interessante você não só. Porque assim, se você pensar num contrato como se fosse uma frase, né, Uhum, gramaticalmente pensando, tem que ter sujeito, verbo e objeto, geralmente. Então, sujeito, quem são as partes? Eu, uhum, você, o verbo, eu farei tal coisa, você fará tal coisa, eu faço tal serviço, você pagará por tal serviço. Quando uhum, você pagar e tudo. E o objeto é valores, né? Coisas que você, né? Oh, meu Deus, né? Mas assim, realmente, mas você tem que pensar em coisas como, tá, o que o nosso contrato está prevendo? Está prevendo isso, e por isso eu receberei isso. De repente a pessoa fala assim: ah, oi, a gente não fez um pacote de mídia? Ah, fizemos. Pô, mas por que você não fez para mim tal coisa?
Falei, porque a gente não tinha inserido tal mídia. Você falou que não precisava. Isso não faz parte do nosso contrato e o nosso orçamento está É dizendo para isso. exatamente isso. Está aí Uhum. para isso. Aí a pessoa fala, poxa, mas é mídia. Não, não é mídia, não é assim. Tá aqui, ó. Eu farei tais coisas, tais verbos, por essa ação. E Ok. você, por causa disso, vai me pagar, sabe? Então, assim, um bom contrato, assim, talvez já me adiantando, mas a gente pode ficar indo e vindo nesses pontos. Você Uhum. tem que raciocinar como se fosse uma aula de português, aquela coisa bem clássicazinha. Obviamente, isso não necessariamente todo contrato tem que ser assim, mas é interessante que ele seja ter sujeitos, as pessoas, né? Eu e você, locador, locatário, como eu falei Uhum. no início, cliente, Uhum. cliente vendedor, empresa consumidor, empresa fornecedor, parceiros, sócios e tudo. O verbo vulgo, eu vou fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Somos proibidos de fazer tal coisa. Se eu estou aqui nessa live, essa live é com você. Eu não posso Uhum. estar outro celular aqui do meu lado, fazendo a mesma live, de repente Com outra postando em outro, pessoa. sabe? Apesar de a pessoa só estar de repente me filmando. A não ser que eu tinha falado com você. Olha, eu posso transmitir isso em uma outra plataforma? Tipo, posso fazer uma live, posso pegar essa live e jogar Uhum. no sei lá, TikTok? Aí você fala, pode, Pedro, não tem problema algum. E aí pronto. Você acaba dando a permissão, isso ok. Ah, Pedro, não pode. Se eu fizer isso, eu estou indo contra. Se eu fizer algo contrário ao contrato, tem alguma pena? Tem uma pena, tem uma multa, né? Existe o direito penal, né? Tipo, praticou um crime, você é preso. No Uhum. direito do contrato, se você cometeu alguma infração no contrato, você pode receber um valor, você pode ser multado por causa disso, ou até mesmo pode encerrar o contrato. Olha, vamos ter que encerrar, você vai me pagar meus valores porque você desrespeitou o contrato. Não dá para fazer assim, pô, mas eu só fiz isso. É uma pena, mas você foi contra o contrato. Para isso que a gente tinha esse contrato. Para você saber os limites da onde a gente pode atuar, o que, que a gente tem que fazer, o que, que não pode ser feito. Você desrespeitou. Então, infelizmente, eu estou encerrando esse contrato e estou lhe multando. Sabe? E aí depois entra também as dores de cabeça. Que aí teve o caso do cliente que falou assim: ah, vou assinar esse contrato, não vou me consultar com o Não vou advogado. ler. Aí vai vir um processo com uma multa e tudo. Aí o cara, poxa, tô sendo multado, tem como fazer? Tem, mas o valor é esse. Porque se você tivesse conversado comigo antes, sei lá, se o contrato de 5 páginas, um advogado lê isso em 10 minutos, em outros 10 minutos ele conversa com você. E aí você tira suas dúvidas e tudo. Então, tipo, seria muito mais simples do que agora. Agora é um processo. Então, nossa audiência é tal dia. Vamos lá, tem que fazer uma defesa. Então, tipo, percebe que assim, prevenir, né, estudar, se precaver é muito melhor do que remediar, né? Do que, ih, já estourou a bomba, tem que limpar tudo, sabe? Seria o advogado de pirona ou aspirina do cliente quando vem a dor de cabeça. Tô É, super brincando. em vez de você deixar a dor de cabeça vir para você tomar um remédio, é você se alimentar melhor, tomar água, dormir bem, né? Seguir todos os preceitos para ter uma boa saúde, para que a incidência de uma dor de Uhum. cabeça seja pequena. Mas, caso você tenha dor de cabeça, você tem seu advogado do lado que vai te ajudar. Teve, acho que uma pessoa que no chat fez Gente, uma aí pergunta. é isso, eu estava abrindo aqui. O Cláudio Cláudio, Tostes. Cláudio Tostes é querido jornalista, parceiro também aqui da LV e parceiro de uma vida. Aí ele pergunta assim: como lidar com o que não está no contrato, mas que eu preciso que esteja? assim, eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, o que acontece? Não dá realmente para prever toda e qualquer situação no contrato. Não dá para dizer assim, se chover, não vai ter. Se fizer sol, não vai ter. Se tiver casamento de viúva, não vai ter. Não, não tem como, senão você criaria uma Bíblia, Uhum. praticamente. O contrato seria um livro enorme dizendo um monte de. Opa, eu acho que Deu ele uma completou. corrigida? Peraí. Na Suécia, onde eu morei, é usual haver termos que ajuste a parte para os pontos do contrato que precisam ser detalhados. Existe isso no direito brasileiro?
A gente perdeu seu áudio. Tá sem áudio meu? Agora foi que deu uma falhada. Vambora. É, Existe isso no existe direito brasileiro? isso que acontece. A lei brasileira, ela estabelece certos requisitos mínimos para que o contrato tenha validade. Então, se eu vou fazer um contrato, vamos lá, ele falou morar, então vamos pegar o exemplo de morar, de locação, ele precisa descrever todos os direitos que eu tenho ao morar. Eu posso sublocar o apartamento? Sim ou não? Quando eu pago o aluguel, eu sou responsável por pagar o IPTU, a conta de luz? Ou isso já está embutido no aluguel? São coisas que tem que ser, porque senão você escreve esse contrato sem isso, vai Uhum. gerar mais dúvidas do que certezas. Tipo, quando é que eu pago? Pô, mas não está escrito no contrato. Putz, para quem eu pago? Também não está escrito no contrato. Sabe? Então, assim, pô, eu vou ter que viajar e eu não vou poder ficar aqui, eu vou ter que fazer um curso lá fora. Vou ter que ficar 6 meses fora. Eu não quero abandonar o apartamento, porque eu volto. Mas também eu não quero deixar sem ninguém. Será que eu posso sublocar, já que eu não vou estar morando aqui? Se no contrato disser que ok, beleza, sem dor de cabeça. Mas se o contrato não falar nada, e aí? Aí você liga para o locador, olha, não está dizendo, eu vou ter que viajar, posso fazer isso? Então a ideia é que o contrato ele não dê margens à dúvida. Essa é a ideia. Por isso que você põe no papel, você põe por escrito, para que não hajam dúvidas. Se houver alguma dúvida, você lê o contrato e mata a dúvida. Ah, não, tá aqui, ó. A cláusula tal diz, eu posso fazer isso. Perfeito. A lei exige certas coisas. E a lei também proíbe certas condutas. Por exemplo, juros exorbitantes não podem haver. Existem limitações. Por exemplo, num contrato de aluguel, eu não posso expulsar a pessoa de um dia para. Ah, não, ó, encerrei o contrato. Amanhã quero você fora do imóvel. Não, existe um prazo legal. Você tem que notificar. Existe toda uma questão que tem que ser feita, respeitando a lei. Existe o Código Então, Civil, né? A gente tem códigos, né? Como tem leis civil, trabalhistas, o Código Civil e lei do inquilinato, você tem direito empresarial sobre essas questões de relações entre sócios, entre empresas, você tem o direito trabalhista, CLT, para regir uma relação entre empregador e empregado. Então, assim, a lei ela estabelece parâmetros, limites e direcionamentos. Você estando dentro na conformidade legal, você pode fazer o que você quiser no seu contrato, uhum. sabe? Mas por exemplo, um cheque. Um cheque ele tem uma forma especial. Uma nota promissória tem uma forma especial. Senão eu poderia pegar um papel de pão, escrever, Vale. eu devo, vale tanto. Aí eu vou com um papel de pão no banco. Oi, vim depositar esse cheque. Aí o banco vai falar, não, isso não é um cheque. Não, é sim. Ó, tem nome, tem o valor. Tá, mas esse não é o papel oficial, então eu não posso aceitar isso. Sabe? Então, assim, existem parâmetros, limites que a lei, que você tem que fazer. Por mais que o contrato seja lei entre as pessoas do contrato, essa lei do contrato não pode ser superior à lei com L maiúsculo, vamos dizer assim, seja Código do Consumidor, a Constituição Federal, o Código Comercial, a lei do inquilinato, as leis trabalhistas. Ele não pode se sobrepujar aquilo. Ele tem que estar nesse limite. E aí, não sendo ilegal, né? Não sendo amoral, antiético, imoral, antiético ou ilegal, você pode fazer o que você quiser com o seu contrato. O que a gente Você não está pode. falando na... Opa, falhou Você de não, novo. alô? Tá, Alô, alô, alô? alô, tá dando uma falhada, não sei se é a internet, talvez. Talvez a internet, mas eu juro que eu não estou fazendo nada aqui. Eu estou no melhor ponto do Wi-Fi aqui. Não, tranquilo. Mas assim, o que a gente está falando, na verdade, né, Pedro, é uma organização da sociedade, né? Porque se a gente também não tiver parâmetros, se a gente não tiver para onde ir, né, a coisa fica um pouco desorganizada. Uma outra pergunta que surgiu também, né, durante o dia de hoje, é o seguinte, a gente até conversou um pouquinho, depois veio uma pergunta meio parecida sobre isso quando a gente fez a nossa pré aqui. Assim, né, a galera empreendedora criativa, principalmente, ela é muito de compartilhar, né, espaços. Então, compartilha a loja,
compartilha escritório, compartilha cozinha e tantos outros espaços, né? Então, assim, essa galera, por mais que a gente às vezes bate sempre no ponto, não dá para ser tão informal assim, né? Não dá para você botar a sua banquinha num canto, eu boto minha banquinha no outro canto e a gente divide a coisa, né? Tem muita gente que não tem essa coisa muito formalizada. Inclusive, foi até assim, ao longo assim da pandemia, ou antes mesmo, muito ex-aluno vinha me perguntar, eu até andei falando, poxa, fala com o Pedro, porque algumas pessoas devem ter te procurado, ou não, procuraram outros advogados, e assim, para não começar errado, né? Que dicas que você daria, por exemplo, assim, ou eu tenho um espaço e vou oferecer para várias pessoas, né? Aquele mesmo espaço, ou vamos alugar juntos esse espaço, que também é muito comum, hoje em dia você tem encontrado espaços com várias outras pessoas juntas, né? Quais são as dicas que você dá? Quais são os tipos de contrato? O que se pode fazer? Porque nesses espaços, só complementando, a gente tem aí uma conta de luz em comum, a gente tem um condomínio em comum, né? A gente tem outras despesas, né? Que são limpeza e manutenção desse espaço. Então, como é que a gente faz isso? Tá. Em termos, seria praticamente um coworking, né? Depende. Por exemplo, se eu sou proprietário do espaço, provavelmente eu vou alugá-lo para dividir. Sei lá, por exemplo, eu aluguei um escritório no centro. Só que com a pandemia, reduziu-se o tamanho de todas as empresas. Eu estou com um espaço enorme. Aí eu vou falar, pô, esse espaço está inativo. Eu vou tentar deixá-lo ativo. Se eu tenho um contrato de aluguel, eu pergunto se eu posso sublocar. Permitindo a sublocação, eu faço um contrato de sublocação, em que eu digo quais são os deveres e tudo. A conta de luz, meio a meio. Ou, se a empresa consome muito mais luz do que eu, sei lá, ser 24 horas e tudo, faz uma outra proporção, E isso sabe? entra tudo num contrato, né? Porque na verdade eu não posso, porque tem isso, eu não posso ter, eu tenho um espaço, aí então eu vou subalugar, não aviso ao dono do espaço, de repente ele chega e tá 300 coisas acontecendo. Tem que avisar. Ou, dependendo do caso, eu e você temos uma empresa, sei lá, eu vendo perfumes, cosméticos naturais, sem plástico, e você vende roupas ecológicas e acessórios ecológicos. Aí a gente fala, pô, a gente tem um fit, porque a pessoa entra para comprar uma roupa, de repente compra um perfume. Por que a gente não faz uma loja comunitária, eu e você? Vamos procurar um lugar legal? Vamos. Aí a gente vai e vamos alugar um lugar legal. Aí vimos um lugar legal. Podemos o quê? Aluga-se no nome de uma pessoa. E aí uma pessoa é responsável. Então, se você... Vamos supor que eu sou o responsável. Se você não pagar a sua parte, o dono do local vai em mim. Ele não quer saber de você. Ou podemos ambos alugarmos. Então, será o proprietário com duas pessoas alugando. E aí ele pode cobrar dos dois o valor. No final do mês ele tem que receber isso. E a gente estipula, olha, eu pago 50%, você paga 50%. Vamos funcionar de tal hora a tal hora. Você estabelece regras. Então, essas questões de parceria, de alugar um espaço em conjunto, você tem que pensar como se fosse um casamento. Quase todos os contratos é como se fosse um casamento. Então, na saúde e na doença, você vai estipulando as regras. Olha, temos que funcionar assim. Olha, a conta de luz, quem paga? Sabe? Eu pedi tal coisa. Eu pago a internet, eu pago a luz. Eu pago o IPTU desse mês. Você paga o IPTU do próximo mês. A gente faz mês sim, mês não. Ou a gente tenta pagar, divide. Porque eu posso não ter condições naquele período de pagar metade do IPTU. Você pode. Fala assim, olha, eu não tenho como pagar metade. Vamos parcelar esse ano o IPTU? Eu pago 6 parcelas, eu pago 5 parcelas, 6, 7, você paga menos. Aí, porque ou você me adianta e eu te pago. Então, na verdade, quando você for lidar com essas questões de fazer uma parceria, ou de dividir espaços, ou dividir algum serviço, de repente, postagem, né? Porque agora você pode, praticamente tem tudo quanto é serviço que você pode contratar. Você tem que fazer com que o contrato, que essa relação esteja regrada. Tipo, olha,
você está me devendo tal mês do nosso acordo. Não, a gente não assinou nada. Não, como assim a gente não assinou nada? Tá aqui, ó. E aí a pessoa pode falar, não, não vou pagar. Porque assim, como é que eu posso dizer? Enquanto tem amor, perfeito. Quando a coisa começa a azedar, é que aí você vai precisar do contrato. O contrato, na verdade, ele existe mais quando as coisas azedam do que quando está Uhum. tudo bem. Então, supondo, a gente fez um acordo verbal de eu estar aqui, você postou e tudo. Se eu voltasse hoje, do nada, eu falei, não, não vou mais, em cima da hora. Você ia ficar vendida. Só que a Sim. gente não estipulou multa, a gente não estipulou Olha nada. que isso pode ser uma boa ideia, pode ser um bom negócio. Aí simplesmente eu falo, olha, eu não vou pagar. Pô, você me deu um prejuízo, eu chamei uma pessoal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz post patrocinado. Pô, pelo menos me paga o valor que eu gastei. Não. Aí você vai ter que o quê? Ir na justiça, que aí é a dor de cabeça de advogado secareiro, Uhum. demonstrar que havia um acordo, aí vai ter que juntar post do WhatsApp, post do Instagram, as comunicações áudio falando, ah, eu vou sim, vamos fazer a live, vamos fazer sobre que assunto? Esse. Tudo isso para convencer o juiz de que a pessoa realmente tinha um dever com você e depois disso ela Falhou o áudio. devia. Falou. De novo, de É novo. porque eu acho que quando você se distancia, talvez, seja Tá, quando deixa eu estar mais quieto aqui, só um congela. minutinho. Não, tá tranquilo. Então, você tá me colocando assim, então, uma coisas assim importantes, né, hoje em dia. Prints de rede social, e-mails, WhatsApp, todos, enfim, né, tudo que envolve isso vale como uma prova, vale como uma justificativa por um juiz, hoje em É dia, né, porque, porque antigamente a gente não conseguia muito ainda sobre isso, né? é porque antigamente, como é que eu posso dizer? A tecnologia, o direito é uma ciência social. Uhum, Como ciência, ele está sempre estudando um fenômeno com atraso. Então, por exemplo, a sociedade é o objeto do direito, do estudo, dessa ciência social. Só que a sociedade evolui numa rapidez muito maior do que os estudiosos do direito e os legisladores conseguem transformar em palavras, em leis, em uhum, contratos. Então acabam gerando o quê? Disparidades. E essas disparidades existem. Tipo, união homoafetiva. É algo recente, mas, sabe, a sociedade evoluiu muito mais rápido do que a lei permitindo isso. União estável. Ah, mas eu vivia com ele. Mas você era casada? Não. Então você não tem direito. Pô, mas como assim? A gente só não oficializou, mas a gente tinha tudo. União estável. A sociedade já fazia isso antes, só que a uhum. lei não tem uma proteção. Então são coisas que o direito vai, e obviamente, por causa disso, podem existir absurdos. Tipo, a lei antiga, o Código Civil era de 1929. E ele só foi ser revisado lá para quase 2000. Então você percebe que a lei de 1929 estava Uhum. regindo. Eu devo estar errando a data, alguém vai me criticar depois no Instagram, aqui no YouTube, mas Mas não tem foi problema. quase na virada do século, sim, E eu acredito. tem vantagem. Então, tipo, você tem vários anos de sociedade evoluindo e a lei ainda está parada aqui. Só depois que Uhum. o Estado falou, oh meu Deus, temos que atualizar. Só que no que ele já atualizou, a sociedade já está aqui, Sim, até porque sabe? leva muito tempo para você votar, para você decidir, né, esse caminho. Você tá falando assim, a união estável, é engraçado isso, né, porque às vezes as pessoas vivem anos e elas não querem oficializar aquilo que elas já têm há muito tempo, às vezes compraram um apartamento junto, né, filhos e tantas outras coisas e elas acabam dificultando, né, o processo da coisa, porque por medo de oficializar algo que já existe, na verdade. Aí o que acontece? Aí tem a beleza do direito. Se eu vivo com você, tenho um filho com você, tenho família com você, por mais que eu diga assim, nós somos namorados, para efeitos legais,
eu posso dizer que nós temos uma união estável. Se eu morrer, você pode ter direito à herança. Uhum. Nossos filhos, direito ao nome, saúde, aposentadoria, são coisas que, assim, por mais que a pessoa se deixe alheia por não quer um nome, ou porque nunca pensou nisso, só viveu a vida dela, sabe? Isso ocorre. Não, relaxa, a gente se junta aqui. Ah, eu faço esse contrato de aluguel de boca ali, eu trabalho como terceirizado ali só porque eu sou amigo do dono da empresa. Só na Então, palavrinha. essas relações que estão só na boca, você tendo provas, você pode oficializá-las. Então, assim, o contrato, aí voltando para o nosso Uhum. ponto, o Sim. contrato nada mais é do que uma prova. Só que ele tem todo um formato especial que dá maior, eu diria, força para ele. Tipo, prova que você é casado. Se eu não tenho certidão de casamento, eu junto a certidão de nascimento do nosso filho, eu junto a hipoteca do nosso imóvel, o registro do nosso imóvel, que está dizendo lá, eu e compramos o imóvel. Eu e minha parceira, eu e meu parceiro compramos o imóvel. Para o juiz analisar tudo isso, e uma vez ele analisando, ele vai falar, é verdade, vocês são casados, ou vocês têm uma união estável. Se agora você tivesse um contrato, você bate na porta do juiz, supondo, né, um processo. Tô Sim, simples. brincando, Uhum. demais. Você bate lá no juiz e fala: "Olha, eu sou casado." Ou "Olha, eu sou dono disso. Tá aqui a prova, é esse contrato aqui." Aí o juiz Uhum. vai olhar, realmente, esse contrato, ele tem fé pública, não vou nem discutir, eu não preciso de mais provas, só isso já me basta. O que é o problema? Ah, então, eu quero fazer parte da pensão da minha falecida mulher, do meu falecido companheiro, do meu esposo, minha esposa. Realmente, aqui prova que você tem direito, vamos lá. Agora, se você não tivesse, prova que ele era seu esposo, prova que ele era sua esposa. E aí isso alonga o tempo. Também é uma crítica que falam: pô, advogado fica enrolando para ganhar dinheiro. A gente não fica enrolando para ganhar dinheiro. Seria um mundo mágico. Você bate na nossa porta, a gente resolve o problema e o dinheiro já está na nossa conta. Ia ser Sim. excelente. Mas quem deu o nó foi você. A gente ir desatando e demora. Eu tenho que apresentar para o juiz vai me responder algo, o juiz vai exigir uma documentação, você tem que procurar o documento, não adianta chegar e falar: olha, eu quero fazer isso. Tá bom, você tem coisas que comprovem? Não. Olha, É um acho processo. difícil. É, então assim, essa imagem que tem de advogado custa muito e tudo, geralmente é uma concepção devido a você não ter tomado cuidado anteriormente, não ter se precavido, não ter prevenido o problema. Você está tentando agora consertá-lo, É porque eu sabe? acho que é muito do brasileiro, né? O meu pai, quando eu fiz jornalismo, né? Fiz comunicação social com especialização em jornalismo, ele disse assim: não, minha filha, vai fazer direito, porque o futuro vai precisar de muito advogado. E eu acho que é muito isso, o brasileiro com essa mania do jeitinho brasileiro, né? Ah, então mora aqui, ah, faz a casa ali, não, então não oficializa no IPTU, porque não vai pagar IPTU, puxa um gato aqui, faz a luz, né? Então, às vezes, essas pessoas até que fazem isso, independente se elas estão com mais dinheiro ou não, porque eu conheço muita gente de dinheiro que também puxa gato, né? Aliás, no Jardim Pernambuco mesmo tem um murão que a gente vê ali quando... tem uma história bem sinistra aquela casa ali, né? Enfim, ó, do Pô, teve gatinho. uma casa na Gávea que foi a Uhum, responsável pelo desabamento do túnel Zuzu Anjo, porque uhum. eles jogavam lixo em Sim. cima do túnel. Sim, essa história agora é recente. É uma casa num ponto de luxo. Você pensa, Jardim ó, Pernambuco. pega o lixo, põe pro lixeiro, né? Passa o caminhão do lixo. Você só tem que deixar o lixo no local para retirada. Não, quero ficar isolando para cima do túnel. Aí o túnel com peso desabou. Não estava esperando comportar Tudo tanto isso. lixo, Nossa, sabe? que pessoal também conta lixo, né? Mas assim, então assim, o que eu quero dizer é assim, às vezes as pessoas elas acham que estão sendo espertas, né? Ah, eu vou puxar a luz, vou fazer não sei o quê,
E às vezes elas gastam até mais dinheiro com isso do que se elas forem fazer as coisas das vias legais e direitos. Porque você paga o cara não sei quanto para colocar o cabo do gato, aí a luz do gato é muito forte, vai estourar seu eletrodoméstico, né? Porque não é uma luz tão filtrada como a luz. Então, assim, as pessoas precisam ficar um pouco mais atentas a isso também, né? Porque esses compromissos sociais te ajudam, na verdade, né? Te fazem pagar É menos assim, coisas e menos dores de cabeça. é uma ilegalidade. Uhum, Obviamente, pessoas podem alegar, mas na minha área a Light não vai até você. Tudo bem, eu entendo falhas do Estado, né? O Estado com E maiúsculo, né? Do governo com G, né? Em uhum, prover serviços essenciais, eu entendo isso. uhum, Mas pessoas que têm acesso a isso normalmente, você tentar é, reduzir tais valores, fazer um gato, é, fazer um fazer um jailbreak do adaptador que antigamente se fazia uhum. do DANET para liberar canal e Sim. tudo, isso é uma atividade legal e você E pode ser crime. multado. É o É, crime. exatamente. Mas assim, existe crime que é multado, existe crime que é com prisão. Uhum. Então, você está realizando uma conduta ilegal, você está se colocando no risco de ser preso, de sofrer uma sanção, não necessariamente ser preso. Pode ser uma multa, pode ser perda de direito, pode ser uma coisa. E aí você vai ter que precisar de um advogado para te defender. E eu garanto que eu acho que a economia que você teve com o gato, com o que quer que seja, talvez não seja mais barato que o custo que você vai ter para se defender. Sabe? Sim. Então também existe, como é que meu pai falava isso? Economia porca. Sim. Não, não adianta fazer economizar aqui, porque no final das contas o problema vai ser maior. Não adianta economizar, obviamente, vamos lá, com suas devidas proporções. Se eu Uhum. economizar no dentista, a minha cárie vira um canal. O canal é Uhum. muito mais caro de tratar do que uma cárie. Então, assim, obviamente, eu não tenho condições. Eu entendo isso. Só estou pondo isso como exemplo. Sim. Então, nem sempre o jeitinho, o pessoal brincar jeitinho brasileiro, mas em todos os lugares do mundo Tem tem seu alguém dando. jeitinho. Então, só que no Brasil a gente tem essa mania de vira-lata. Mas assim, todo lugar tem um jeitinho. Todo Uhum. lugar tem um escândalo de corrupção. Todo Sim. lugar. Então, assim, só que obviamente existem repercussões. Você aqui, a gente está muito mais em contato com a nossa realidade, com a realidade de outro país. Então, essa economia de vou por ali, vou por aqui, eu vou comprar óculos falsificado de sol. Só que o óculos de sol é para te proteger dos raios que podem causar problemas na vista. Se você compra um óculos falsificado de sol, grande chance que a sua vista vai ser prejudicada e aí você vai ter que ir no oculista, perdão, no oftalmologista. Oftalmologista. O oculista é o que entrega o óculos, perdão. É. Oftalmologista para consertar, tentar reverter o problema da sua vista. E de repente ele vai falar, não tem. Ou você vai ter que fazer uma operação de catarata, ou vamos ter que fazer isso aqui, que sai muito mais caro que de repente você pensar em comprar um óculos direitinho, com a proteção necessária e tudo. Então, assim, aquilo, você quer arriscar, saiba da- das consequências, Sim. sabe? Você é livre, mas tudo tem consequência. A escolha é sua. E as consequências virão. Tá, e o Cláudio? O Cláudio acabou de dizer o seguinte, que ele, depois de 2 divórcios e uma sociedade, agora ele vai vender picolé na praia, né? Todo contrato precisa ser registrado em cartório, ele está perguntando. Não, não necessariamente todo contrato precisa ser registrado em cartório. Alguns contratos são necessários. Supondo, geralmente quando você faz uma compra e venda de um imóvel, como o imóvel precisa ter o registro geral, geralmente o contrato que você faz, você apresenta ele no registro geral de imóveis. E aí o registro geral de imóveis atualiza a situação, dizendo: dia tal, pessoa tal, Cláudio, comprou o imóvel de tal pessoa. E aí Está. tudo isso. Então, certos contratos precisam ser registrados, outros não. É,
Por exemplo, eu posso ter um contrato com você agora de fornecimento de serviços jurídicos. Eu não preciso pegar esse contrato e levar no cartório. Obviamente, mas se eu quiser dar um grau a ele de tipo o juiz olhar e falar assim, eu não falsifiquei a sua assinatura, Cláudio, supondo, eu podia falsificar a assinatura do Cláudio, dizer que ele assinou esse contrato comigo. Eu peço para duas testemunhas olharem o contrato e assinarem também. Isso que eu Eu ia posso perguntar. reconhecer firma da assinatura do Cláudio. Aí o cartório, eu não registrei no cartório, porém eu mostrei para o cartório e o cartório me validou que a assinatura é dele, reconhecendo a firma do Cláudio. Logo, se eu chegar com esse contrato que está na minha gaveta, se eu queimar esse contrato, se eu perder esse contrato, se entrarem na minha casa, roubarem o contrato, mas tudo bem, hoje tem internet, ele vai estar no Drive, ele vai estar na nuvem. E existem soluções de assinatura digital Então, que são assim. é isso que eu ia falar. Hoje em dia a gente conseguiu resolver isso, né? Dessa forma. A sociedade evoluindo, a tecnologia vai rápida e o direito corre atrás. Antigamente tinha que ser registrado em cartório. Não, só reconhece a firma. Não, escaneia e envia por e-mail que está válido. Assina online, sabe? E agora o pessoal aceita. Então, assim, não é todo contrato que precisa ser registrado em cartório. Porém, se você quer que ele seja realmente um bom contrato, que ele tenha toda a sua plenitude, toda a sua validade, todos os seus poderes, vamos por assim, o ideal é que duas testemunhas, qualquer coisa quer dar um grau mais oficial, quer proteger mais ainda, pede reconhecimento de firma, sabe? Que aí você faz com que aquele contrato não possa ser dito algo assim. Olha, Cláudio, você ficou de me fabricar picolé, você não fabricou. Já que se ele falou que vai vender picolé, né? Você não. Vambora. É, eu tô com um contrato que você me assinou de fornecimento. Tô aqui com a sua assinatura, tô com testemunha e tô com reconhecimento de firma da sua assinatura. Vou chegar no juiz, me paga a multa e o valor tal, não vou pagar, me cobra na justiça. Tá bom, vou na justiça. Juiz, está aqui, ó. Ele não pagou, ele não me deu os picolés e devido ao contrato eu estou executando. Aí ele na defesa dele, o Cláudio fala, a assinatura é falsa. Aí o juiz vai falar, não, não é falsa. O cartório reconheceu, é a sua assinatura sim. Me prova que ela é falsa. Aí, pô, mas eu nunca assinei. Aí tem duas testemunhas. Eu vi ele assinando na frente da gente. Ele foi e assinou o contrato. Você entende? Então, é aquela coisa. Se você não der a forma que a lei exige, pôr os cuidados necessários no contrato, ele se torna um pedaço de papel que não tem poder nenhum, sabe? Não, eu tava procurando pra te ajudar. Não tem poder de papel nenhum. Não, é uma receita médica, eu viria ao contrário. Mas, enfim. Totalmente sem papel ao meu redor aqui. Então, a lei, é o que ele falou, né? Os requisitos da lei, etc. É para isso. Senão ele é uma folha de papel. É que nem dinheiro. O dinheiro é um papel, ele tem um valor. Mas esse valor é dado por causa do governo. Se eu chegar com uma nota de R$ 10 em qualquer outro lugar, a pessoa vai falar, olha, desculpa, não aceitamos seu dinheiro. Meu dinheiro é um papel sujo. Não serve de nada. Mas aqui no Brasil ele vale R$ 10. Eu pego esse... Antigamente a gente tirava, o dinheiro tinha um fio, lembra? As pessoas tinham mania de tirar aquele fio do dinheiro. Pra você dizer que valia nada. Aí você cola com fita adesiva. Em termos, rasgar o dinheiro faz com que ele fique inutilizado, ele perderia o valor. Mas aí você pode apresentar no banco e pedir para eles trocarem a cédula, sabe? Existem coisas assim. Então, assim, é uma convenção. Por que o contrato tem valor? Porque a lei diz que contratos assim, que dizem sujeito, direitos, deveres, testemunha, assinatura, tem validade. Senão era um papel. Por que o cheque do banco é uma obrigação? Porque a lei especifica, olha, papel assim, que é dito cheque, tem validade. Você apresenta ao banco, o banco é obrigado, sabe? E se eu fiz cheque falso? É crime, sabe? Então existem leis que protegem
o contrato, que protegem o cheque, que protegem o casamento, que protegem a você, que protegem a mim. Então, o contrato, ele se subroga, né, se aproveita desses poderes, se utiliza desses poderes para alcançar o seu objetivo. Obviamente que ele nunca pode ser abusivo, ilegal, imoral, antiético. Ele tem limites que a própria lei estabelece. Entendi. Então, assim, a gente está aqui já terminando, né? O nosso trato era 1 hora, nosso contrato era 1 hora, né? Então vamos respeitar, porque depois, né, senhor advogado, posso estar no seu escritório para a gente resolver esse empate aqui. Mas, assim, com todas as brincadeiras e carinhos à parte, então, assim, para a gente concluir, né, não tenham medo dos contratos, né? Façam seus contratos, melhorem as suas relações, organizam, né, seus negócios, né, suas ideias. Né, venda de ideias também, as startups é isso, né? Você tem uma ideia, se você não cuidar da sua ideia, né? E aí vai virar ouro depois, como é que você faz? Você pode ter uma ideia hoje. Se você não executá-la, outra pessoa vai executar a mesma ideia. Você fala, roubaram a minha ideia. Não, não roubaram a tua ideia. A ideia era tão boa que alguém acabou tendo a mesma ideia, só que resolveu pôr em prática. Agora, se eu tenho uma ideia com você e falo, olha, vamos fazer eu tive uma ideia genial, vamos fazer isso, 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 bora. Aí você fala, bora. Aí, pelas minhas costas, você cria uma empresa com essa minha ideia, aí você fez uma conduta que não é muito legal. Sim. Sabe? Pô, tinha combinado com você, a gente não assinou nada, me prova que a ideia é sua. Sabe? Existem contratos em que você estabelece, olha, a gente vai fechar uma parceria sobre isso, você pode até numa negociação estabelecer a palavra não é muito técnica do ponto de vista do direito, mas do ponto de vista explicativo, você pode considerar como um pré-contrato. Você estabelece que naquela reunião, supondo, isso aqui é uma troca de ideias para a gente pensar num modelo de negócio. A gente não vai vazar essas informações. Tudo bem, estamos numa live, mas supondo que isso fosse uma reunião técnica. Essa ideia é para executarmos nós dois. Se alguém fizer contra, se alguém fizer por fora, está incorrendo em multa, porque a ideia é conjunta. Então você pode meio que chamar isso de um pré-contrato. Tem outros nomes, tá? Mas porque senão, como eu falei, cada tipo de contrato pode ser uma live de 1 hora ou mais. Sim. Então, assim, só para a gente dar essa fechada, o Cláudio está perguntando aqui. Um contrato diz que ele pode ser renovável por período igual ao original. Precisa de aditamento para efetivar a prorrogação? Depende do que foi escrito. Se no contrato diz que ele se renova por tempo igual, sem necessidade de uma assinatura, ele é renovado automaticamente. Contrato de aluguel que a pessoa deixa, supondo, você é dona do imóvel, eu estou morando no apartamento, a gente fez um contrato de 30 meses, passou 30 meses, você me deixou morar ali, aquele contrato que era só por 30 meses se torna por tempo indeterminado. Por quê? Porque a lei diz, se o contrato nada disse e você me deixou lá, aquele contrato se torna de tempo determinado, 30 meses, para tempo indeterminado. E aí tem toda uma questão legal de como você pode me tirar do imóvel e tudo. A mesma coisa é para contrato, sei lá. Preciso fazer um aditamento do contrato? De repente vale a pena, porque supondo, olha, Cláudio, você vai me oferecer picolé durante o ano inteiro e eu vou comprar seu picolé a tantos reais cada unidade. Ou quilo do picolé, né? Quer que seja. Aí você fala, ok. Aí veio a crise, veio a pandemia, virou o ano, os insumos do picolé, me vendeu o picolé por, sei lá, R$1 a unidade, não paga o valor do picolé, porque você precisa, para produzir esse picolé agora, R$2. Então, se eu aditar o contrato sem nada, sem mexer, tipo, não, renovou automático, você vai estar no prejuízo. E isso é uma causa de você chegar e falar, olha, temos que manter o equilíbrio econômico desse contrato. Vamos renovar esse contrato? Vamos. Mas eu quero fazer uma mudança nele. Sem problema, bora lá. Escreve o contrato de novo, põe a data, ou diz que é um aditamento do contrato anterior, modifica os valores, põe um novo prazo, ou põe por um prazo maior, e caneta e vai. Pronto, acabou.
Cláudio tá animado, disse que tá louco para vender o picolé. Disse que acho que Eu tô... vai virar um empreendedor do picolé. Ué, dragão chinês existe até hoje. Dragão chinês. Dragão chinês. Mas provavelmente ele tem dinheiro. Sim, dragão chinês, sorvete Itália também começou na praia. Né? Exatamente. A Unido Luiz começou na praia. Biscoitos Globo. Biscoito Globo não tem propaganda. E sobrevive até hoje. Todo carioca, quer dizer, gosta, né? Gosta de Biscoito Globo. Já comeu Biscoito Globo com mate na praia. Sim. E propaganda na TV. Compre Biscoito Globo. Você não vê o Instagram do Biscoito Globo, sabe? Então, assim, todas essas ideias foram executadas. E, obviamente, ao executar tais ideias, você tem que ter cuidados para não ter que depois reclamar que contratou um advogado e saiu caro. E aproveitando, se você tem uma ideia, você contrata um advogado para começar a ideia e uma assessoria de imprensa também para divulgar a sua ideia, para fazer o Instagram da sua ideia. Aí, Biscoito Globo, a gente está esperando por você. E é isso. Pedro, eu quero te agradecer de coração. Fala, gente, vamos seguir o Pedro. O Pedro está sempre aberto aqui para os empreendedores, para as pessoas que têm boas ideias. O Pedro é o cara que ajuda a gente aí no criativo mesmo. Então, assim, é um braço aqui que eu estou sempre podendo agarrar. Então, assim, agradecer a sua participação, dizer que no dia 18 a gente vai receber as meninas da Maristar. Elas criaram uma empresa de armário invisível. Então, a gente vai falar muito aqui sobre economia sustentável, economia circular, né? Como é que elas fazem com essas roupas. Elas têm roupas de várias marcas e as pessoas podem ir lá usar. É bem diferente daquela coisa de aluguel de roupa. Então, a gente tem esse modelo aí de negócio muito bacana para conversar. E é dizer isso, gente. Essa é a nossa 11ª live. A gente ainda vai fazer 26 lives pelos 25 anos da LV Comunicações. A gente vai atravessar 2022 também com lives, né? Agradecer muito, Pedro, que a gente possa se encontrar logo para tomar aquele chopinho pós-eventos, né? Saudades mesmo, que a pandemia, graças a Deus, parece que está indo embora. Então, já já a gente vê. Muito obrigada mesmo. E vai ficar gravado aqui no nosso GTV e no nosso YouTube. Agora é com você. Sem problema. Pessoal, como ela falou, olha, não tenham medo de advogado. Não, a gente não morde. Só quando é para defender o nosso cliente que a gente morde. Mas, assim, tem alguma dúvida, você está com medo, ou tem... Dependendo da questão da dúvida, manda um e-mail para o nosso escritório que eu ou um dos nossos advogados vai responder com o maior carinho do mundo. Então, vocês não precisam ter medo. Obviamente, se for uma dúvida muito complexa, a gente vai ficar um pouco chocado de responder isso no e-mail. Que aí seria algo, né? Mas, assim, dúvidas simples e tudo, manda uma pergunta no Instagram nosso, a gente responde as mídias sociais, ou se quiser oficializar por e-mail, entra no nosso site, vê nosso e-mail, manda um e-mail para lá, que a gente tenta responder com o máximo de carinho e tudo, porque não vai prejudicar dar um pouquinho de conhecimento, ajudar a dar aquele pontapé inicial, sabe? Então, por gentileza, não tenham medo da gente, tá? A gente não morde. E se proteger é muito bom, né? Quando tá tudo bem, a gente também faz carinho. Se proteger é um carinho. Essa é a grande verdade, né? Com certeza. Pedro, e vocês todos que passaram, que vão passar, que vão assistir depois, um super beijo. Dizer que vamos em frente, juntos a gente sempre faz tudo melhor, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente.